Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio dessa quarta temporada do podcast Café com FI. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre FIAGRO. Sim, esse que é um ativo que vem numa crescente gigantesca desde a criação da sua lei. E eu trago para conversarmos mais uma vez aqui o Márcio Takaya. Em especial vamos falar do CRA 11 da Sparta, mas também aí vamos falar um pouquinho do mercado, que é importante. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Márcio, sempre muito solícito aí em estar conversando com a gente. Gostaria que você se apresentasse a Sparta, também um pouquinho do time que auxilia vocês, e aí sim a gente adentra no CRA 11. Boa noite, pessoal. Boa noite, Andréia. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui gravando junto com o Café com FI. Bom, sou o Márcio Takaya, eu sou sócio aqui da Sparta, eu sou um dos analistas ali, um dos responsáveis pela gestão do CRA 11, que é o nosso FIAGRO, tá? Não sei se todo mundo conhece a Sparta é uma das maiores gestoras independentes do país, especializada em crédito privado, e a nossa origem veio no agronegócio. A gente começou há mais de 30 anos como um clube de commodities agrícolas, e assim, a gente tem um fundo também, né, multimercado, que é o Sparta Cíclico, tem mais de 18 anos, então a gente brinca que ele já fez já é maior de idade, e a gente, há 13 anos, a Sparta começou a estratégia de crédito privado, que hoje é o carro-chefe aqui da casa, tá? Então, a gente tem mais ou menos 10 bi sob gestão em crédito privado, mais de 20 estratégias ali, distribuídas em passivos diferentes, né? Então, para fundos para varejo, para investidor profissional, para fundos de pensão, em tipos de condomínio, né? Então, fundos fechados, fundos abertos, indexadores, então, fundos pós-fixados ou com benchmark em AB5, fundos pré-fixados, enfim, uma gama de produtos ali bastante ampla, são mais de 20 estratégias. E o CRA 11 é o nosso FIAGRO, ele completou um ano agora, está fazendo um ano, e é nossa estratégia de crédito privado, tá? No agronegócio, né? Basicamente, ele abraça toda a origem da Sparta no agronegócio, com a nossa especialidade, que é o crédito privado, tá? E daí a equipe de gestão aqui do CRA 11 é basicamente a mesma equipe de crédito da Sparta, e a mesma estrutura também. A gente tem um comitê de renda fixa de crédito privado, que também segue os mesmos, o CRA 11 segue os mesmos ritos das outras estratégias, né? Então, sempre que a gente tem um ativo novo, a gente precisa passar no comitê, esse ativo novo, ele precisa ser aprovado pelos três membros do comitê principais, por unanimidade, né? E daí tem todo o acompanhamento e todo o trabalho de gestão ativo, secundário, que a gente aplica para os demais fundos da casa, tá bom? Maravilha, Márcio. E agora já adentrando no fundo, né? Qual que é realmente a tese dela, do que ele pode investir, no que ele não pode investir, como é que foi, né, esse um ano, né? Qual que é o balanço que vocês estão aí fazendo em relação a esse um ano de fundo, né? A gente conversou lá no começo, né, antes, inclusive, dele fazer o IPO no mercado secundário. Conta um pouquinho como é que é a estratégia, como é que é a tese e como é que foi esse primeiro aninho do fundo. Boa. Como o nome sugere, né, o CRA 11 ele é um fundo que compra CRAs, basicamente, né, que são certificados de recebíveis do agronegócio, que são títulos de crédito do agronegócio. Basicamente, o tipo de CRA que a gente compra são os CRAs corporativos, ou seja, são aqueles ativos que a gente fala que o plano A, para a gente receber o pagamento de juros e amortizações, com base na capacidade de pagamento das empresas, né? Ou seja, elas têm que ter estrutura de capital robusta, uma alavancagem saudável, e via de regra o que a gente vê na carteira do CRA 11, tá? Trazendo em números, 80% dos ativos que a gente tem em carteira são de empresas que faturam mais de R$1 bilhão no ano, né? 100% das empresas têm balanço auditado, a gente
fala que, basicamente, elas são líderes do segmento em que atuam, né? Se não é a maior ali, é a segunda maior, então elas têm uma relevância muito grande no segmento, e elas, basicamente, a Sparta, como um todo, é uma gestora de crédito high grade, né? Que são empresas com ótima capacidade de pagamento. E o Fiagro, naturalmente, ele tem esse perfil. A gente foca em empresas com boa capacidade de pagamento, tá? E daí, claro, tem o plano B também. O plano A é a empresa, mas a gente também tem um plano B ali, que são as garantias. Então, a gente tem a gente olha muito para as garantias das operações e faz um monitoramento dessas garantias e tudo mais. A gente entende que é a rede de segurança ali. Então, para os CRAs que têm um perfil de risco um pouco maior, eles contam com garantias bastante robustas. Então, recebíveis que perfazem mais de 100% do saldo do devedor, imóveis, a gente tem CRA que tem aval do BNDES em 80%, enfim, a gente consegue ver estruturas e montar estruturas bastante robustas com esses CRAs que a gente tem em carteira. E daí uma outra tese que a gente tem é a pulverização. A gente gosta a gente fala que a gente tem uma análise bottom-up, que é muito focada na empresa em si. O setor, ali a gente é agnóstico em relação ao setor. Tá? Claro que tem alguns que a gente tem um viés mais positivo, mais construtivo, outros um viés que a gente entende que tem um risco maior, mas o nosso foco é na empresa. Tá? Então, ao contrário de outros fiagros, que tem uma tese ali mais setorial, então muito focado em produtores rurais, muito focado em revendas de insumos, a nossa tese é ser pulverizado, é ser diversificado e tudo mais. Então, se você olhar a carteira do nosso fiagro, você vai ver alguns emissores que inclusive não são do agronegócio, mas a gente consegue comprar CRAs que tem um tratamento tributário vantajoso para o investidor, a gente coloca no fundo, e se tiver uma relação de retorno ajustado pelo risco boa, a gente compra totalmente, a gente não tem nenhum tipo de preconceito, tá? Maravilha, então basicamente é um fundo conservador, né, ou seja, as empresas que constituem ali, né, através dos CRAs, elas têm que ser, como que eu posso dizer, elas têm que ser não só boas pagadoras, mas ter um reconhecimento, realmente ser empresas boas, né, líderes, né, no mercado, para que vocês coloquem ali, né? Então, ou seja, é um fiagro que realmente ele busca uma estabilidade e com isso trazer resultado para os cotistas. Exatamente. Um diferencial também em relação aos outros fiagros é que o tipo de ativo que a gente compra são basicamente ativos líquidos, né? A gente tem um trabalho de gestão ativa aqui, então a ideia é trazer retornos excedentes ao carrego do ativo, né? Então, quando você olha para a carteira do nosso fiagro, tem uma carteira ali de CDI mais 3,4, alguma coisa assim, mas o que a gente busca é que o retorno seja ainda superior a esses 3,4. Como? A gente compra ativos que têm uma boa relação retorno versus risco, né? E por serem ativos líquidos, isso permite ganhos com negociação, ganhos de marcação de mercado, enfim, são coisas ali que a gente busca, tá? Isso é uma diferença, de certa forma, relevante em relação aos outros fiagros, que muitos têm originação própria, né? Então, eles compram ativos, encarteram 100% da oferta e casam ali, né? Não conseguem vender, não conseguem distribuir para as outras casas. Consequentemente, esse ganho de marcação é bem limitado, né? E também, até para se desfazer de uma posição que que causa desconforto, por exemplo, quer reduzir ou até mesmo zerar, o gestor ele fica muito mais engessado nesse aspecto, né? Então a gente gosta de CRAs que o mercado conhece, a gente sabe que tem bolsos diversos ali, tanto outros fiagros quanto privates, o varejo olha,
Isso é uma métrica importante para a gente poder alocar nos ativos. E como é que você sentiu essa evolução do CRA 11? Esse 2023 foi um ano bastante intenso aqui em trabalho, em aprovação de ofertas e construção de carteira, né? A gente olhou dezenas de ofertas primárias, acho que a gente alocou em menos de 10, então teve uma recusa grande, e no mercado secundário a gente olhou mais outras dezenas, e a gente recusava bastante também, mas foi mês a mês a gente foi conseguindo construir uma carteira com cada vez mais saudável, né? Então, acho que hoje a gente tem alocação em mais ou menos 27 empresas diferentes, de 15 segmentos diferentes, né? E isso no relatório de dezembro. E em janeiro a gente continuou esse trabalho, continuou aumentando o número de empresas de segmentos. Então, acho que a gente tem feito um trabalho bastante intenso ali, de construção de carteira mesmo. Tudo isso a gente entende que a pulverização, diversificação é uma métrica de risco também, né? Não quero estar concentrado em um segmento só ou em uma empresa ali, que é muito relevante para o meu portfólio. A ideia é que várias empresas contribuam para o meu retorno, né? Até pegando esse gancho, Márcio, vocês têm ali, então, um percentual, não podemos ter mais de 6, 8, 10% do patrimônio em determinado segmento ou em determinada empresa? A gente faz muito uma análise pela empresa, né? Como eu comentei, é bottom-up. Então, não tem um foco ali, a gente não determina por construção, não, vai ter que ter 30% no setor de usinas. Não, é por oportunidade, né? E muito por empresas, no nível da empresa, e é caso a caso, tá? Se você for comparar os segmentos que compuseram a carteira do CRA 11 mês a mês, você vai ver que esse número mudou muito. Em algum mês foi revendas, foi relevante, a gente reduziu bastante, começamos a alocar mais em cooperativas, em alguns momentos a gente começou a aumentar um pouco para usinas sucrocoleiras, por entender ali que o açúcar estava num patamar bastante assim, alto, né, o nível mais elevado dos últimos 10 anos, e bastante construtivo com o setor, a gente um viés construtivo para o setor. Então, você vai ver que a alocação setorial do CRA 11 varia muito. A gestão ativa ali, acho que estamos todo dia na mesa, olhando a remuneração dos ativos, como eles negociam, se tem oportunidade para alocar em algo que agregue mais, né, do ponto de vista de retorno ajustado pelo risco. Se a gente está desconfortável com alguma tese, a gente diminui, ou até zera, tá? Então, é um trabalho de dia a dia ali, e esse número varia bastante, é muito mais focado na empresa. Por que eu pergunto isso, né? Com o diferencial, há fundos que eles são um pouco mais concentrados, né? Não tem mais de 10, 15% ali num determinado segmento, numa determinada empresa. E isso causa um certo desconforto para os cotistas, né? Para os investidores, né? Porque você pensa, se der algum problema, até ele conseguir de fato se desfazer, ou o fato de ele pegar e atingir essas garantias, mesmo que elas sejam robustas, a gente sabe como funciona, então isso causa um certo receio. Então vocês, mostrando que a gestão é extremamente ativa, estão ali olhando todo dia, e se precisar desfazer, se desfaz o quanto antes, para não ter problema, e com isso trazer resultado para os cotistas. Exato. E batendo muito na tecla de pulverização. A gente tem até setores que fogem ali do agronegócio, né? Então, indústria têxtil, indústria de material de limpeza, logística. A gente tem segmentos ali que não são do agronegócio, não estão diretamente ali no risco de grãos, ou até algumas vezes distante da cadeia do agronegócio, mas a gente consegue montar uma carteira bastante pulverizada. A gente fala aqui que se ele emite CRA, se ele consegue emitir um CRA,
a gente vai olhar, se tiver um retorno ajustado pelo risco bom, que vai agregar para a carteira, a gente compra, não tem nenhum tipo de preconceito em relação ao segmento. Ou seja, conseguiu emitir esse certificado, pode estar lá no finalzinho da cadeia que vocês estão olhando ele, e se ele trouxer resultados, se ele for conservador, ou seja, se ele tiver boas garantias e conseguir, né, trazer resultado, está dentro. Exatamente, essa é a mensagem. Falando em resultado, vocês trouxeram ali no começo, né, resultados muito expressivos, né, até o pessoal falava, nossa, 1,50 de rendimento. O que aconteceu ali no meio do caminho, e se esse guidance agora do último, né, mês, né, acho que se não me engano foi 1,15, se ele é esse que realmente o fundo quer manter, ou se não, como é que está essa questão aí de trazer rendimento para os cotistas? Tá. A gente foi mantendo ali em percentual do CDI um patamar relativamente estável, né, mirando ali 130% do CDI. E nossa meta é continuar com esse nível de retorno bastante atrativo, né, 130 líquido para o investidor, né, líquido de imposto de renda, de taxas e de custos. E a gente tem construído uma carteira que a gente acredita que vai conseguir entregar esse retorno, mas também do ponto de vista de risco, a gente veio construindo uma carteira que veio tomando cada vez menos riscos. Então, se você olhar ali mês a mês, alguns nomes que a gente foi colocando de empresas AAA, por exemplo, uma JBS, uma Minerva, empresas muitas listadas na Bolsa, uma Armac, por exemplo, enfim, quem olha só, acho que a mensagem para o investidor aqui, quem olha o retorno, acho que foi um ano bom de retorno, de dividendos consistentes ali, no 130% do CDI, recorrente, né, também, todo mês, um patamar bastante saudável e elevado, mas olhando a carteira, foi um ano de diminuição de riscos, de diversificação, acho que foi um combo aí. A gente conseguiu fazer foi um ano bastante satisfatório para a Sparta e para a gestão do CRA 11. E pegando esse gancho ainda, continuando aí na relação às perspectivas de rendimentos, né, ou dividendos, como a queda do CDI pode impactar nessas distribuições? Acho que esse é um outro ponto. Por quê? Porque a maioria dos FIAGROS, eles vieram, né, no início ali, CDI. Dificilmente tinha um IPCA, porque é uma convenção, né, em relação aos CRAs, essa questão do CDI. Como é que vocês estão observando isso? Como é que vocês vão começar a ajustar ou não vão? Como é que é essa questão aí dessa queda do CDI, né? Tá, a gente tem uma parcela de ativos que é IPCA, né? Mais ou menos 25% a 30% do fundo, vai depender do mês, né? Mês a mês. Mas essa parcela a gente entende que protege a gente de alguma surpresa de inflação, né? Conta da parcela IPCA, e ela captura uma parcela também da queda dos juros reais, sobretudo, né? Então, acho que para um cenário de queda de juros, essa parcela IPCA, apesar de trazer um pouco mais de volatilidade para os resultados, a gente tem uma visão construtiva para ela. E a gente tem também uma carteira CDI, que ali é 70%, 75% do fundo, e que tem um spread CDI+, né? Então, hoje tem um carrego de CDI mais 3,5, alguma coisa assim. Quando o CDI está num patamar de 10%, digamos assim, isso corresponde a 135% do CDI, uma quantia bem simples, né? Supondo ali que o CDI caia para 7%, essa carteira CDI+, vai corresponder ali a 150% do CDI. Então, a gente tem uma visão ali que a queda do CDI pode tornar o pagamento de rendimentos do CRA 11 bastante interessante no relativo, né, em percentual do CDI.
Tem como falar um pouquinho mais do pipeline dos ativos, né? E também, uma outra pergunta, em relação à taxa de performance, né? Como é que está em relação a isso no fundo, que o pessoal às vezes torce um pouquinho em relação à questão da taxa de performance. Tá. Bom, o fundo ele tem uma taxa de performance de 20% do QCD, CDI mais 2, tá? A gente olha muito o retorno do fundo para o investidor, a gente tem uma postura pró-investidor, e a gente entende que se em algum momento essa taxa de performance começar a penalizar muito, a gente não tem nenhum tipo de problema em retirar ela, tá? Como o Fiagro ele teve uma performance excelente em 2023, a gente viu que não foi isso não penalizou o investidor, né? E assim, é um produto que exige uma gestão ativa, dá um pouco um trabalho, então acho que a taxa de performance, por enquanto, a gente não pensa em tirar. Mas se tiver qualquer tipo de ônus para o investidor, a Sparta é totalmente alinhada ali em retirar essa taxa, tá? E daí, perdão, a sua primeira pergunta foi sobre... O pipeline dos ativos, né? Para você dar uma explanadinha um pouco mais a respeito aí. O pipeline? A gente está vendo oportunidades tanto no mercado secundário quanto no mercado primário. O primário, esse começo de ano, como sempre, né, é um pouco mais devagar ali, a gente está esperando depois do carnaval, acho que vai ter um aquecimento, mas pelo que eu converso com bancos, com distribuidores, eles têm uma perspectiva bastante positiva para pipeline de ativos no mercado primário, tá? Então, acho que esse cenário de queda de juros também ajuda as empresas a virem a mercado, captar, isso gera oportunidades para a gestão do Fiagro, tá? E o secundário é um trabalho diário ali de garimpar também oportunidades. Acho que a gente tem feito um trabalho mais intenso no secundário. Se você for ver o relatório de janeiro, vai ficar bem evidente isso, das alocações no secundário, e para quem vem acompanhando o CRA11 aí nos últimos meses, a gente viu que o secundário foi uma fonte importante de alocações, tá? Então, basicamente, tem alguns eventos ali pontuais que fazem uma tesouraria, por exemplo, querer vender algum ativo numa taxa atrativa. A gente está ali de boca aberta para poder capturar isso, né? Enfim, são várias nuances e vários aspectos que a gente analisa na hora de alocar e de construir a carteira. Além desse aspecto, há uma limitação na diversificação dos ativos ou não? Ou tem muito segmento ainda para vir, muito CRA para acontecer, tem muita abrangência, porque eu falo assim, Marcos, eu sempre falo quando eu converso, não só com pessoas do mercado, mas com investidores em geral. Uhum. Eu falo assim que o agronegócio, ele deu muito certo da porteira para dentro, então tem muita coisa para fazer da porteira para fora. Você também concorda com esse aspecto? Você que está aí mais no dia a dia, vendo as oportunidades, vendo as empresas, vendo o mercado em geral, há uma limitação de diversificação dentro dos fiagros ou não? Como é que está a sua visão a respeito disso? Não, boa pergunta, esse é um ponto que a gente gosta de bater, né, de explicar para o investidor. O investidor ele tem muito na mente que um fiagro, ele tem uma concentração muito grande em produtor rural, ali que está tomando um risco direcional de commodities, né, acho que é o que vem muito na mente do investidor. Mas a verdade é que o fiagro, ele tem uma gama de ativos elegíveis que não compreende só o produtor rural e não é nem só o agronegócio. Então, se você olhar mesmo a carteira do CRA11, a gente tem
claro, a gente tem empresas que produzem grãos, a gente tem empresas que estão na cadeia do agronegócio, então, cooperativas, açúcar, etanol, sementeiras, mas a gente tem também empresas de, como eu comentei, locação de equipamentos, né, que é a Armac, que é uma empresa listada na Bolsa. A gente tem empresas de tecnologia, indústria têxtil, uma indústria de produtos de limpeza, que é o caso, por exemplo, do Craflora, que tem, por exemplo, aval ainda da JF. Então, a gama de ativos dos FIAGROS não se restringe só a empresas do agronegócio. Toda empresa que consegue emitir um CRA é elegível para o FIAGRO, e, de novo, se tiver taxa e um retorno, um risco saudável, a gente vai estudar de alocar. Então, acho que as empresas que elas têm ali um KNAI do agronegócio, elas naturalmente podem emitir CRA, mas também se elas comprovarem que a destinação dos recursos é para compra de algum insumo do agronegócio, ela também pode comprar um CRA. Então, por exemplo, o CRA da Flora, o CRA da Armac, o CRA da Vicunha, que é uma indústria têxtil, que a gente tem em carteira, são basicamente isso, são empresas que compraram algodão para transformar em tecido. Então, eles conseguem emitir, tem laço para emitir CRA. Alugou um trator, uma empilhadeira para alguma empresa do agro, ela consegue laço para emitir CRA. E tem exemplos, tem exemplo, por exemplo, o Atacadão, a rede de supermercados, está vindo com uma oferta de CRAs agora. O posto de combustível que você conhece, o Ipiranga, a Shell, tem o CRA também. E acho que as pessoas não imaginam isso, né? Eles acham que o FIAGRO está só ali na cadeia, só no produtor rural, mas não, você consegue montar uma carteira hiperpulverizada e diversificada em segmentos que o investidor nem imagina, né? Você tocou nesse ponto e eu achei interessante, eu achei legal a gente conversar um pouquinho mais. Por quê? Porque você falou do Atacadão, você falou que é um atacarejo de produtos, você falou também em relação ao posto de combustível, porque o pessoal fica falando dos fundos imobiliários, né? Mas será que é interessante? Até tem, agora com os fundos imobiliários de renda urbana, vindo com as questões de supermercados ou empresas varejistas, né? Mas se pergunta, farmácia, posto de combustível, será que realmente funcionaria nos fundos imobiliários? E agora você está me falando que nos FIAGROS ele é possível. Como é que ele é possível? Por causa da commodity, no caso dos postos de combustíveis, o petróleo, e o atacarejo, por você comprar alguns produtos ali que estejam ali dentro da cadeia, como é que funcionaria isso? Eu fiquei curiosa agora. O CRA ali, quando uma empresa emite um CRA, uma empresa que não é do agro, ela tem que comprovar a destinação desses recursos, né? E se esses recursos que ela está captando através do CRA forem para comprar uma commodity, por exemplo, ou algo mais primária, mas no agronegócio, ela tem lastro para emitir o CRA. Que interessante. É o exemplo, por exemplo, da Vicunha, que é uma indústria têxtil. Ela é líder no segmento de denim e de jeans, né, aqui no Brasil. Ela emitiu o CRA. No termo de securitização tem um anexo, que é a destinação dos recursos. Ele mostra ali o quanto ele espera comprar de algodão, que soma 1 bi que ele vai comprar nos próximos anos, e com isso ele consegue emitir um CRA. Ele tem laço para isso. E as garantias? Daí a garantia é caso a caso. Vai depender no fim do dia é uma condição comercial, né? A empresa, ela quer emitir com o mínimo de garantias possível. O credor, ele quer o maior nível de garantias possível. E tem que chegar no entendimento de taxa também, né? De remuneração. Então, é uma relação comercial, vai depender de cada empresa. Mas aí independe se é do segmento ou não. Isso é caso a caso.
Mas aí Interessante. Interessante, Márcio, como é que o Fiagro ele conseguiu essa abrangência, né? Exato. E agora a gente está vendo também a CVM, o Fiagro, ele começou com uma regulação temporária e como um teste, digamos assim. Então, ele não tinha uma regulação definitiva. E eu acho que ele se provou como um instrumento. Então, hoje, somam mais de 20 bi de patrimônio. Acho que os Fiagros listados têm mais de 10 bi. São quase 500 mil investidores, isso em dezembro. Então, ele já se provou, e agora a CVM está vindo com uma regulação definitiva e tudo mais. E está vindo com novidades boas ali, acho que mais flexibilidade para comprar ativos para o Fiagro. Ainda não tem a definitiva, a gente está tendo uma consulta pública agora para bater o martelo, mas tudo aponta que vai trazer mais flexibilidade para esse tipo de fundo. Interessante. Agora falando um pouquinho do agronegócio, né, em si, e os Fiagros de uma maneira geral, né? Uhum. Como é que você está vendo o cenário atual do agronegócio? Nós que estamos gravando agora em janeiro de 2024, em relação à quebra de safra do Mato Grosso. Até eu vi esse comentário, né, eu gosto muito de assistir o Globo Rural desde criança, então eu estava justamente vendo essa questão da quebra de safra de Mato Grosso, né, que eles têm uma expectativa menor, né, do que o ano anterior, mas o Brasil como um todo, uma expectativa de uma safra bem interessante. Como é que vocês estão acompanhando isso, né, em relação não só à quebra de safra, mas à queda do preço dos grãos, como é que isso impacta o agronegócio? Eu acho interessante também abordar, já que no mês que vem, entre fevereiro e março, começa realmente a colheita, né, da safra 2023-2024 de soja, né? Boa. O agronegócio ele veio de 3 anos, aí, acho que 2020, 2021 e 2022, muito bons, né? E muito atípicos, com produtividade alta, preços muito altos, né? E margens também para o produtor rural bastante elevadas. E 2023, digamos assim, foi a tempestade perfeita, né? Preço dos grãos caiu e algumas regiões ali sofrendo com quebra de safra. É o caso do Mato Grosso ali, que é o maior polo produtor de grãos do país, né? E dizem ali, espera-se uma quebra de safra de 20%. Então, foi o oposto do que aconteceu nos 3 anos anteriores, né? Então, foi produtividade um pouco mais baixa, com preço baixo. Então, foi um ano ruim. E ainda por cima, alguns produtores compraram os insumos pegaram um preço alto, né? Então, foi um ano foi a tempestade perfeita. Acho que os produtores rurais e até os fiagros que estavam nesse oba-oba, talvez acharam que fosse uma situação que fosse se perpetuar, acho que eles trocaram um pouco os pés pelas mãos, né? Podem encontrar algum problema aí. Mas para 2024 a gente espera um ano de normalização. Preços de grãos, de fato, um pouco mais baixos, né? Produtividade ali a gente vai saber nas próximas semanas, mas está contratado ali uma quebra de 20% no Mato Grosso, acho que isso de fato vai acontecer. Mas por outro lado, para melhorar essa situação, pelo menos o preço dos insumos também caiu na mesma proporção. Acho que o produtor rural, então a gente fez um ano de normalização de margens para o produtor, vai voltar a ser o que era antes, e acho que isso traz estabilidade para ele consegue planejar as safras, e é saudável para toda a cadeia. Então a gente espera uma normalização. Tá. E daí, aproveitando que você comentou ali sobre os produtores, a gente tem 2 produtores de grãos ou algodão na carteira do Fiagro. A gente está em constante conversa com eles. Visitamos um deles recentemente, fomos fisicamente ali para o Mato Grosso, e assim, tiveram uma produtividade um pouco abaixo da esperada, mas ainda assim alta.
Um deles apontou uma produtividade de 55 sacas por hectare de soja, que é bastante saudável, é a média do Mato Grosso num ano bom, tá? É um produtor muito bom, né? Isso ajuda. E vai ter uma piora de margem, mas nada que traga preocupação para o credor. Acho que virou um problema do acionista ali, que ele vai ter uma margem menor, um lucro menor, mas continua gerando caixa, vai continuar pagando as obrigações financeiras ali, fazendo o CAPEX necessário, enfim, e vida que segue. Estão olhando ali para frente já, planejando o algodão, vendo perspectivas boas para o algodão, com o clima ajudando, né, com as chuvas agora, vida que segue. Então, a gente tem uma tese bastante construtiva para o agronegócio em 2024. Ele vai continuar sendo o setor mais representativo do PIB do Brasil, ali perto dos 30%. Então, a gente tem que ter uma visão positiva. Ou seja, perspectivas otimistas para 2024. Para o agronegócio, acho que para os fiagros, para a classe de ativos, né, como um todo, sim, positivas. Agora, um outro ponto, Márcio, que o pessoal volta e meia comenta, né, no começo, quando surgiu o fundo imobiliário base 10, o pessoal brincava, era o fundo de troco, né? Hoje aí nós vemos que tem mais de 1 milhão de investidores. E os fiagros, né, como eles surgiram depois, né, uma lei de 2021, muitos já iniciaram, né, na base 10. Sim. Como é que vocês estão vendo essa movimentação e como é que o pensamento aí na Sparta em relação a isso? Até mesmo o CLA 11, né? A gente não tem nenhuma... a gente não bateu um martelo ainda sobre esse assunto. A gente já fizemos alguns estudos, a gente recebe muita sugestão de investidores para mudar. Hoje o CRA 11 ele tem base 100, né? Mas a gente entende ali os ônus e os bônus dessa decisão. Acho que, olhando para o mercado de fiagros, acho que dos 10 maiores e os mais líquidos, acho que a maior parte tem base 10, né? Mas também a maior parte dos fiagros tem base 10 também, acho que, como você comentou. A gente tem um entendimento que talvez o número de cotistas, a liquidez seja um pouco melhor, mas a gente também olhou alguns fiagros que fizeram esse movimento, né, de base 100 para base 10 e não teve uma mudança drástica de liquidez. Por outro lado, assim como ônus, a gente entende que a base 10 traz uma granularidade menor, digamos assim. Acho que uma volatilidade maior, talvez, para as cotas, para o valor de mercado das cotas, né? Porque hoje, por exemplo, na base 100, meu fiagro negocia, ele está 100,10, ele pode ir para 100,11. Se a gente adotasse a base 10, esse movimento seria muito maior, né? Seria como se o meu fiagro só pudesse negociar de 100,10 para 100,20, né? Traz uma volatilidade maior, uma granularidade menor. Então a gente está sempre ali pensando, discutindo aqui internamente, ainda não batemos um martelo. Inclusive, se o investidor que está assistindo a gente tiver alguma opinião sobre o que ele prefere, por favor, entre em contato ali, pode mandar um e-mail para a gente vai ouvir, vai responder, vai computar isso. E a gente recebe opiniões tanto pelo sim quanto pelo não, né? Investidores que preferem base 100 e investidores que preferem base 10. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Então, eu particularmente, Márcio, no começo, em relação aos fundos imobiliários, né, ainda não tinha fiagro, eu ficava um pouco assim, receosa, porque será que realmente isso é interessante? Uhum. Mas com o tempo, o investidor ele não tem assim, um volume tão expressivo e tão grande para iniciar. Tá. Então, ele iniciar com um fundo com base 10, ele vai ali, coloca R$10, vê né, a questão da bola de neve começar a surgir. Então, ele não precisa juntar um volume
tão grande, né? Entendi. R$100, né? Lá no começo era R$1.000, né? Os fundos imobiliários. Uhum. Então, hoje fica mais fácil essa acessibilidade. Eu acho que esse é o ponto que é interessante no ponto de vista do investidor, né? Ou seja, sobrou R$10 ali. O que eu posso fazer? Vou lá e compro uma cotinha de um fundo. E ali no próximo mês eu vou receber entre 9 centavos, 10 centavos, 11 centavos, 12 centavos, né? Daí a alegria do investidor. Mas vai receber. Então, ajuda essa educação financeira, né, do investidor começar a colocar o dinheiro, em vez de comprar outra coisa, de fazer outra coisa, vai ali, já coloca uma cotinha e já está ali aumentando o patrimônio aos poucos. Por outro lado, realmente tem pessoas que são contra, não, R$100, aí eu já vou receber R$1, entendeu? Ele faz acho que mais ou menos essa conta, né, a respeito. Então, realmente tem os prós e contras, mas eu acho interessante, em termos educativos, eu acho muito bacana. Que você vai se educando, vai colocando, e consequentemente vai aumentando ali a bolinha de neve. Essa parte educativa de acessibilidade também a gente entende que ajuda, facilita, né? E daí o investidor ele vai ganhando confiança na gestão, na tese, vai aumentando os aportes e por aí vai. São todos pontos que a gente coloca na balança ali para decidir. A priori não batemos um martelo. Então, pessoal, vamos aguardar aí. E se ficou com alguma dúvida, se realmente qual é a sua opinião, depois o Márcio vai deixar as redes sociais e também ali o site e os e-mails. E eu também vou deixar tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming também aí os contatos para vocês irem opinando a respeito. Manda e-mail para a Glenda, que é a nossa RI. Pode mandar mesmo. E ela vai passando para a gente essas impressões. Maravilha. Mas antes de a gente chegar aí nas mídias sociais, o pessoal realmente ficar atento e também perguntar mais coisas, realmente a respeito do mercado, e realmente a respeito do fundo, né, da própria gestora, né, que eu acho muito importante. A gente sempre pontua, né, que é um dos primeiros pontos ali para você estar observando se você vai adentrar ou não, seja fundo imobiliário, seja FIAGRO, vocês aí também têm, FIINFRA, é a gestão, como é que ela trabalha, como é que ela se comporta a respeito, como é que ela apresenta, né, como que está o fundo, através do relatório gerencial, através de, seja podcast, seja lives, como é que ele vem tratando a respeito das informações, porque às vezes os investidores ficam um pouco perdidos, ficam um pouco sem saber, não entende muito o que realmente isso significa. É sempre importante ter esse canal aberto, né, Márcio? Qualquer dúvida, a gente está sempre aberto ali para responder. Acho que toda semana a gente responde algum investidor que tem alguma dúvida sobre o produto, sobre o mercado em geral, sobre algum emissor. A gente tem sempre esse canal aberto. E também em transparência, a gente tem um zelo muito grande por isso. Então, se para o investidor que tem mais interesse em acompanhar o CRA11, faço o convite para entrar no site, cra11.com.br. Ali a gente tem um relatório interativo que é super legal, a gente é bastante elogiado por isso. Muitos inclusive, assessores, a gente fala, mas tem alguma dúvida sobre o produto? Eles falam, não, a gente já viu tudo no relatório interativo, já endereçou os maiores questionamentos ali. Então, faça esse convite para acessar o relatório interativo também, ler o relatório mensal, e por aí vai. Uma coisa, você falou em transparência, isso me lembrou de governança, né, Márcio? Vocês também levam em consideração na hora de escolher as empresas para compor ali o portfólio pulverizado de vocês, as questões ASG ou ESG, né? Sim. Balanço auditado aqui é uma regra, a gente não aloca em nenhuma empresa que não tenha balanço auditado. Acho que esse é o primeiro passo na governança, né? E também na transparência. A empresa que normalmente é caro auditar os balanços, né? A empresa que tem essa preocupação
já é um filtro ali de que ela se preocupa e de que ela quer trazer mais transparência para o mercado, né? Entender os números dela traz mais confiança, costuma ser um número mais confiável, e a gente leva em consideração, sim, no nosso critério de avaliação, qual que é o nível de transparência dessas empresas, divulgação de materiais, acesso ao management. Então, a maior parte das empresas ali da nossa carteira, a gente manda um e-mail, tem um telefone do CFO, está em contato recorrente sempre que surge alguma dúvida, para trocar figurinha também sobre o mercado, como eles estão vendo o mercado, alguns peers, algumas empresas ali concorrentes, enfim, sempre a gente tem esse canal aberto com a maior parte das empresas que a gente tem em carteira, e muitas outras também são listadas na B3, então elas seguem a regra de governança da B3, então necessariamente elas têm balanços trimestrais, formulários de referência, fazem call com investidores, por aí vai. Esse é um aspecto bastante importante para a gente. Maravilha. Porque cada vez mais está, né, esse tema, né, sustentabilidade também, as questões aí de ambiental, social e de governança estão muito em voga, né, nas empresas. Eu falei muito de governança, né, mas obviamente o aspecto ambiental e social a gente olha, principalmente como uma métrica de risco, né, uma empresa que não segue as regulações ambientais, ou ela tem uma exposição negativo a critérios ambientais e sociais, naturalmente, ou a gente veta, né, ou a gente tem um critério ali que onera bastante ela no rating, eventualmente a gente não aloca, tá? Ou se aloca, ela tem que ter a gente vê isso como um risco adicional, né? Então, é algo que a gente acompanha sempre. E acho que uma ferramenta que a gente tem aqui é de acompanhar também notícias na mídia das empresas que a gente investe. Então, isso ajuda a pegar algumas coisas que muitas vezes no balanço não aparece, né? Então, ou não aparece na frequência que você gostaria de saber, né? Já teve um caso de uma empresa que a gente viu que apareceu uma notícia na mídia relacionado a más práticas de trabalho, vinculado ali a trabalho escravo. E, pô, isso é algo muito sério, e a gente não investiu. Teve um caso também dela ser investigada, de uma outra empresa ser investigada numa investigação ali da Polícia Federal, por grilagem de terras, algo assim. E a gente tinha uma posição muito pequena, deu para sair ganhando dinheiro, falei, não, vamos zerar, não vou esperar, apesar de ela não ter sido condenada, surgiu na mídia, era uma oportunidade de sair, falei, não preciso estar nesse risco, né? A gente zerou, zero apego, enfim, a gestão ativa na cabeça, né? E a gente acompanha muito esse tipo de notícia. Até porque, né, assim, realmente, independente se for condenada ou não, já dá aquela manchada, né, na imagem da empresa em si, né? Então, aí estar vinculada não é muito interessante, né, Márcio? Algumas vezes dá uma dor de barriga já, enfim. Melhor, eu sempre falo, melhor evitar a fadiga e deixa quieto. Não apego a ticker, né? Apego realmente a resultado. É isso. Mas agora, o momento marketing do fundo em si, nós falamos aí sobre tese, sobre o mercado, sobre o fundo em si, né? E também as perspectivas, né? Muito positivas e otimistas, por sinal, mesmo com o cenário ali atual do agronegócio. Falamos também em relação aí à questão da base 10, que vem sendo muito discutida, né, entre os fundos. Uhum. Agora é o momento marketing, né? Por que investir no Crowns? Bom, o Crowns ele é um fiagro que a gente tem que ter um retorno ajustado pelo risco bastante interessante, tá? A gente quer posicionar o produto como um dos produtos que tomam menor risco, é um dos fiagros mais conservadores do mercado, tá? E ele conseguiu ter uma performance bastante interessante. Trazendo em números, não comentei aqui, mas o retorno
da cota patrimonial em 2023 foi de 16,6% no ano, e o dividend yield ali, já líquido para o investidor, foi de 15,7%. E isso a gente ainda construiu uma reserva, uma gordura de resultados a distribuir de 68 centavos. Então foi um ano, olhando o retorno, bastante bom, mas também se você olhar a construção da carteira, todo o trabalho de diminuição de riscos que a gente foi fazendo, também foi bastante interessante. Acho que é um produto que o investidor vai gostar. E a gente também foca bastante em transparência. Então, de novo, vou fazer de novo o convite para acessar o relatório interativo no site, no cra11.com.br. Se cadastre no mailing, entra lá no site e se cadastra. A gente tem os relatórios gerenciais mensais, que a gente tenta endereçar as principais dúvidas que vão surgindo ao longo do mês. Então, se você também tiver alguma dúvida, manda por e-mail, pode spamear a Glenda aí com dúvidas e sugestões, a gente está sempre de olho nisso. Maravilha. Márcio, mais uma vez, muitíssimo obrigada, sempre solícito aí conosco para falar sobre o FIAG, sobre o mercado. Deixe suas considerações finais, né? As mídias você já deixou, então deixe as considerações finais aí para os investidores ou pretensos investidores aí de FIAGRO, em especial do CRA11. Só tenho a agradecer pela atenção, pelo convite de estar participando desse podcast. E é isso, estudem o CRA11 se tiverem interesse, veja se faz sentido no portfólio de vocês. E é isso. Maravilha, Márcio. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. E, pessoal, nos vemos aí no próximo episódio do podcast Café com FI. Márcio, obrigada. E obrigada a todos. Obrigado, tchau. pessoal. Até o próximo. Um abraço. Um abraço.